Você se imagina fornecendo sua senha do Google ou do GitHub para algum dispositivo terceiro hoje em dia? Ou então ter que criar usuário em cada sisteminha que você usa em casa ou na empresa, sem poder compartilhar logins e sessões entre eles? Então esse vídeo aqui é para você. No vídeo de hoje a gente vai entender um pouco mais sobre o protocolo ou framework OAuth, como ele surgiu, todo o seu contexto histórico e por que ele é tão importante no desenvolvimento web atualmente. Então, já assina uma procuração para alguém assistir esse vídeo aqui por você, que o vídeo já vai começar. Olá, devs! Eu sou Bernardo Lobato e o vídeo de hoje é um passinho a mais do nosso tema ali de APIs, autenticação e autorização. O ano aqui é 2006. Para você dar permissão para algum serviço terceiro acessar algum dado seu, como por exemplo suas fotos no Flickr, você deve fornecer sua senha para esse serviço e ele conecta como se fosse você. Você forneceria esse tipo de acesso? Nesse momento histórico, estava surgindo o que hoje conhecemos como API Economy, ou economia das APIs, um período que as empresas começaram a gerar valor e receita ao expor seus recursos ou capacidades como APIs. APIs essas que eram consumidas por outros sistemas ou parceiros. Sistemas como o Salesforce, Google Maps, Amazon e a própria Flickr foram pioneiros em disponibilizar seus recursos através de APIs. E eu já tenho um vídeo que fala exatamente sobre isso, link aqui do card. Lá a gente faz uma viagem histórica sobre o conceito de APIs e tá bem legal. Dessa maneira, ter que fornecer dados de login e senha para serviços terceiros passava cada vez mais a ser considerado uma ideia ruim, e novos padrões precisavam ser estabelecidos dentro dessa indústria. Hoje em dia, conhecemos esse mecanismo de distribuir senha como um anti-pattern chamado o antipadrão da senha. O anti-pattern da senha acontece quando sistemas ou usuários se autenticam entre si usando usuário e senha, que é um mecanismo criado meio que exclusivamente para ser usado com pessoas, o que impede a identidade real de um serviço ou aplicação, dificulta a auditoria, inviabiliza o rotacionamento de credenciais, etc, etc, etc. Além do que, uma vez que você fornece seu usuário e senha para um serviço específico, você fica à mercê do que aquele serviço possa fazer. Ele se passa por você. Então, tudo que você pode fazer, ele também pode. Se você quisesse ter certeza que esse ou outro serviço não tivesse mais acesso às informações, a maneira mais segura era trocar a senha ali no seu serviço original. Mas isso também trazia diversos problemas. Imagina que você já compartilhou sua senha com diversos sistemas terceiros ou serviços. Uma vez que a senha tenha sido trocada, você teria que refazer todas essas conexões nos outros serviços que você não quer perder o acesso. Além disso, o serviço, uma vez que se passava por você, poderia fazer exatamente tudo que você podia fazer, excluir suas fotos, seus e-mails, ler informações confidenciais e sensíveis e etc. Para o período em que as APIs se tornavam cada vez mais relevantes aqui no nosso mundo, esse tipo de compartilhamento de informações acabava tornando tudo muito frágil. E isso, gente, já estava incomodando muita gente. A partir desse contexto, um rapazinho aí chamado Blaine Cook, que na época estava atuando no Twitter, já sentiu a necessidade de melhorar esse tipo de compartilhamento e estava trabalhando em uma implementação do protocolo OpenID ali para o próprio Twitter. Enquanto isso, um outro cara chamado Larry Half, de um outro serviço chamado Magnolia, que era um tipo de APIs de favoritos da época, estava procurando uma solução para conectar alguns widgets de macOS nas suas próprias APIs e disponibilizá-las através de um protocolo, alguma coisa que fornecesse delegação de acesso. O destino juntou esses dois. Em abril de 2007, iniciou-se o grupo de discussão OAuth, depois que perceberam que não existia nenhum padrão aberto de delegação de acesso em APIs. Pouco tempo depois, outras empresas como o Google já tinham se juntado nessas discussões e em julho de 2007 saiu o primeiro rascunho do que viria a ser a especificação OAuth. E em abril de 2010 foi publicada a RFC 5849 com o protocolo OAuth 1.0. O OAuth 1.0 hoje em dia é pouco falado porque era complexo demais de implementar. Assinaturas criptográficas em todas as requisições, canonicalização de parâmetros,
Difícil para desenvolvedores e difícil para provedores manterem a interoperabilidade. Então não vai ser ele o foco desse vídeo. Já o OAuth 2.0, publicado oficialmente em 2012 pela RFC 6749, trocou essa complexidade por simplicidade operacional. Usa HTTPS como base de segurança, introduz Token Barrier, define fluxos mais claros e é muito mais fácil de adotar em APIs modernas, Single Page Applications e mobile. E é essa versão que é utilizada até hoje em dia dentro da indústria, né? Amplamente utilizada, e é sobre ela que a gente vai focar aqui no vídeo. E agora que já entendemos um pouco do contexto histórico, vamos entender um pouco como esse protocolo ou framework funciona. Mas se você está gostando desse tipo de conteúdo, já peço mais uma vez que deixe seu like, deixe seu comentário para engajar, cheque sua inscrição, não leva nem um segundo, é de graça, e a cada like o YouTube entrega esse vídeo para mais 5 ou 10 pessoas. Então se você quer ver mais material como esse, eu conto com a sua ajuda, fechado? Voltando para o vídeo. Depois de toda essa historinha, vamos falar um pouco sobre o que é esse protocolo e por que ele é tão importante hoje em dia em boa parte das APIs que utilizamos como desenvolvedores ou mesmo ali dentro do nosso dia a dia. O OAuth é um protocolo ou framework de autorização delegada ou de autorização por procuração, baseado em tokens. Basicamente, o usuário, que é o dono do recurso que vai ser autorizado, autoriza a utilização daquele recurso. A aplicação, que é o client ali, que é a API que quer usar esses recursos, recebe um token e a API de destino confia nesse token. Tá bom, mas antes da gente entrar em mais detalhes, o que eu quero dizer com autorização delegada ou autorização baseada em procuração? O que eu quero dizer aqui é que com esse tipo de protocolo, em nenhum momento você precisa compartilhar suas senhas com quaisquer aplicações que sejam interoperáveis ali. Em vez disso, você delega um conjunto específico de permissões para que aquela aplicação acesse uma determinada API em seu nome. É como, digamos, no mundo real, você não entrega a sua identidade para uma pessoa ir lá e se passar por você. Você assina uma procuração dizendo exatamente o que aquela pessoa pode fazer por você em seu nome. Ela age em seu nome, mas dentro do limite que você mesmo estabeleceu ali naquele documento. Portanto, e isso é bem importante, gente, precisamos deixar bem claro que o OAuth não é um protocolo de autenticação, ok? Ele é um protocolo de autorização. Ele não define nenhuma maneira de autenticar nenhum tipo de usuário. Você pode até estar confuso agora ou achando que eu estou falando besteira, certo? Porque sempre que utilizou o OAuth, utilizava como autenticação e autorização ali dentro das suas libs, dentro das suas APIs. Isso acontece porque as ferramentas que implementam o OAuth também implementam um protocolo de autenticação junto com ele, como comumente a gente conhece o OpenID Connect, que a gente vai falar num próximo vídeo um pouquinho mais para frente. Se você está vendo esse vídeo aqui no futuro, ele está aqui no card. Entendido então? O OAuth é um protocolo de autorização, enquanto o OpenID Connect é um protocolo de autenticação. Podemos seguir assim? Agora vamos falar brevemente como esse protocolo funciona. O framework é dividido em 4 grandes pilares. O primeiro é o Resource Owner, ou seja, o usuário, né, que detém aqueles dados que vão ser compartilhados. O segundo é o Client, que é a aplicação que quer aqueles dados, no caso a sua API, por exemplo, ou um back-end ou um front-end. O terceiro pilar é o Authorization Server, que é o motor que valida quem você é e emite os tokens correspondentes. E temos também o Resource Server, que é a API que guarda ali as informações reais da autorização dentro do seu banco de dados ou serviço. Vamos entender agora um pouco melhor como funciona esse fluxo desse protocolo. E para ficar claro, gente, vamos tentar usar um exemplo clássico. Você criou uma API qualquer ali, digamos, de calendário ou de agendamento, e quer que o usuário importe contatos do Google. O primeiro passo, quando o usuário clica em Login com o Google, a sua aplicação não pede senha, ela diz ao navegador: ei, leve esse usuário até o Google e diga que o client ID 123, minha API, quer ler os contatos dele. E aí passa esse escopo, que a gente já vai ver o que é, context.read. O segundo passo é o consentimento.
O usuário vê aquela tela famosa, o app XYZ deseja acessar os seus contatos. Permitir? É aqui que o Google autentica o usuário. Sua aplicação ainda não sabe de nada. O terceiro passo é o código de autorização, que funciona como uma espécie de chave temporária. Se o usuário aceita conceder aqueles dados, o Google devolve o usuário para o seu site com uma senha temporária na URL, o chamado Authorization Code. Esse código sozinho não serve para acessar a API. Ele vale por poucos segundos, só pode ser usado uma única vez. Dessa maneira, o seu front-end manda novamente esse Authorization Code para o seu back-end, que conecta novamente com o Google, com o seu client secret, ou seja, uma espécie de senha que não aparece no front-end, ok? E o Google confere, ok, o código é real, quem está pedindo esses dados é realmente o aplicativo X, e só agora o Google entrega o Access Token. A partir daí, seu aplicativo não precisa mais da senha do usuário. Ele usa esse token como se fosse a tal procuração que mencionamos anteriormente para buscar os contatos na API. Muita gente para por aqui e acha que o OAuth é só para quem quer integrar com Google, Facebook ou GitHub. Mas a verdade é que se você está construindo uma arquitetura de microserviços ou qualquer tipo de arquitetura um pouco mais moderna, o OAuth é o seu melhor amigo mesmo dentro de casa. Imagina que você tem um ecossistema com, digamos, um aplicativo mobile, pode ser Android ou iOS, um portal web, uma API de pedidos, uma API de pagamentos, etc. E você não quer que cada uma dessas APIs tenha que saber validar a senha daquele usuário ou consultar um banco de dados de usuário toda hora. Isso é ineficiente e muito inseguro. Então, como que a gente vai resolver isso com o próprio OAuth? Ou melhor, com o OAuth próprio dentro da nossa própria aplicação. Você centraliza a identidade em um Authorization Server, que nesse caso aqui pode ser um Keycloak, pode ser um Spring Authorization Server, ou um serviço mesmo na nuvem. E digo mais, pode ser inclusive dentro do seu próprio back-end. Digamos que você não está trabalhando com microserviços, mas mesmo assim deseja utilizar os benefícios do OAuth. Você pode criar um módulo aí dentro do seu back-end que implemente o OAuth e todos esses protocolos mais seguros de autorização. Dessa maneira, o usuário faz o login uma vez no seu servidor de identidade e ele recebe um Access Token. A partir daí, o app mobile envia esse token para a API de pedidos. Se a API de pedidos precisar chamar a API de pagamentos em nome desse usuário, ela repassa esse token ou mesmo gera um novo via Client Credentials, que a gente já vai falar sobre ele. O ganho aqui acaba sendo bastante grande. Suas APIs de negócio, no nosso exemplo aqui, pedidos e pagamentos, ficam burras em relação a quem é o usuário. Eles só precisam saber, esse token é válido? Ele tem o escopo necessário para acessar esses endpoints? Se sim, elas executam. No OAuth 2, o Access Token ele é opaco para o cliente. O padrão OAuth não obriga nenhum tipo de formato, mas na prática muitos provedores utilizam tokens no padrão JOSE, que a gente já viu nesse vídeo que está aqui no card. Mas lembrando que isso não é obrigatório. Portanto, acaba sendo fundamental que sua API ou seu Resource Server saiba como validar esse token. Normalmente pode ser de duas maneiras, com introspecção ou validação local. A introspecção é o modelo mais voltado ao stateful, quando sua API precisa validar o token no Authorization Server a cada requisição. O local é quando o token é autoassinado e não necessita validação a cada request, mas esse próprio token já tem a sua assinatura, uma espécie de validação embutida nele. Já temos vídeos para os dois assuntos aqui no card, clica lá que tá bem interessante, tá? Eu destrincho legal tanto essa parte do stateful quanto dos tokens opacos e autocontidos. No OAuth 2 também existe um outro componente chamado Grant Type, e é esse componente que define como a aplicação obtém um Access Token. Aqui nesse vídeo a gente vai falar brevemente sobre 3 deles e deixar alguns que hoje em dia são um pouco mais considerados antipadrões de lado, ok? O primeiro que a gente vai falar é o Authorization Code. Esse é o que a gente utiliza no exemplo do login com o Google. Ele é normalmente utilizado para aplicações web, single page application, mobile
e qualquer tipo de login com um usuário comum. Ele envolve o redirecionamento do usuário pelo navegador, ok, gente? Isso aqui é bem importante. Se você precisa fazer uma autorização e não tem esse recurso de poder redirecionar o usuário pelo navegador, provavelmente você precisa rever a utilização do Authorization Code, combinado? Ele precisa ter o consentimento explícito por conta de um usuário humano. Então aqui não é de aplicação para aplicação. Ele hoje em dia exige o uso do PKCE ou PIXE para os ritmos, que adiciona uma camada de proteção contra a interceptação desse Authorization Code. Esse sistema serve para garantir que quem iniciou o login seja a mesma pessoa, seja o mesmo componente que recebe o token, impedindo que qualquer tipo de invasor intercepte esse código de autorização no meio do caminho e o use indevidamente para conseguir um Access Token. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse componente aqui para o vídeo não ficar tão longo, mas acho que vale um vídeo separado só para isso, hein? O que você acha? Deixa um comentário aqui embaixo dizendo se acha que vale ou não a pena. O segundo grant type muito utilizado é o chamado Client Credentials, que a gente já falou anteriormente. Aqui não existe um usuário humano sentado na frente da tela. Nesse grant type é um sistema conversando com outro sistema. Ele é utilizado em integrações entre backends ou em jobs agendados, processos batch, aplicação conversando com a aplicação e etc. Nesse caso, a aplicação se autentica usando seu próprio Client ID e Client Secret, que são definidos no Authorization Server. É como se fosse um login senha, só que para aplicações e não para usuários. O fluxo aqui é um pouco mais simples do que o fluxo com Authorization Code. E o terceiro grant type que a gente vai ver é o Refresh Token. Ele serve para renovar o Access Token que tenha se tornado inválido, melhor dizendo. Já tem também um vídeo inteiro sobre ele aqui no card para você se deleitar. Então eu não vou entrar muito em mais detalhes por aqui dentro desse vídeo aqui. E existe uma característica primordial do ALF que eu vejo pouco material explicando sobre: os escopos. Um escopo é um controle fino de permissões. O escopo responde a pergunta: o que essa aplicação pode fazer em meu nome? É basicamente uma lista de permissões, como essa que vocês estão vendo aí na tela. E é aquilo que aparece para você quando alguma aplicação pede para logar com seu Gmail, por exemplo. E isso acaba indo dentro do Access Token. E aí cabe a sua API, o client, tratar e validar as permissões ali de acordo com o que aquele usuário liberou antes de liberar as ações determinadas. No fim das contas, o ALF nasce para resolver um problema muito específico de um momento histórico muito específico: parar de compartilhar senha para integrar sistemas. E a solução que ele traz é simples e poderosa. Em vez de entregar sua identidade, você entrega uma autorização limitada, temporária e controlada. A aplicação não se passa por você em nenhum momento. Ela age em seu nome, dentro do que você permitiu, pelo tempo que você permitiu. E é por isso que hoje praticamente toda API moderna, todo login social, toda integração entre serviços, toda arquitetura moderna passa em algum momento por algum serviço ALF. Mas talvez o mais importante desse vídeo aqui seja conceitualmente a gente entender: o ALF é autorização, é procuração, é delegação de acesso. E no próximo vídeo a gente vai ver o protocolo que realmente cuida da parte de autenticação e que, quando combinado com o ALF, permite coisas como Single Sign-On, login único, identidade federada, que é o OpenID Connect. Peço mais uma vez que deixe seu like se esse material te ajudou, compartilha com seu time, compartilha com seu tech lead e deixa um comentário aqui para engajar, fechado? Mais uma vez agradeço a sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo.